Eu estava refletindo sobre algo, uma palavra que me toca muito. Eu já ouvi pessoas pregando sobre esse assunto e me inspirei nisso. E hoje algumas coisas aconteceram assim que Deus, novamente, Ele me reacendeu esse desejo de falar sobre isso, e principalmente porque a gente está começando o ano. Na verdade, quando a gente fala assim, o último dia do ano, primeiro dia do ano, na verdade é um dia como outro qualquer. É ou não é? Sim ou não? Não? Sim? Não? Nossa data é contada, tudo bem, mas a gente não vai deixar de trabalhar. Agora eu vou começar a trabalhar. Por quê? Porque começou um ano, né? Só por causa disso. Então você vai esperar o ano que vem para você começar. Então nós temos assim, cada dia é o dia do Senhor. O Senhor fez o dia. Só que a gente costuma a pensar em algumas coisas. Tem gente que faz lista, né, de desejos, de sonhos, assim, para ser realizado. Eu recomendo você não utilizar mais essa expressão, ou não fazer mais listinha de desejo. Você vai fazer uma lista de metas, amém? Metas são coisas que você vai alcançar. Meta é algo que você vai colocar diante de Deus. É uma estratégia poderosa do Senhor. São alvos. Não são sonhos, desejos, simplesmente. São alvos. Eu vou conquistar isso. E você luta por aquilo. Quando uma empresa, você tem ali o seu alvo de produtividade. Quem trabalha em vendas, né? Algumas pessoas aqui, a Keila. Eu não sei se é esse o caso, mas alguns casos, em alguns comércios, eles estabelecem metas de venda para a pessoa. E a pessoa tem que bater aquilo ali. Tem que bater aquela meta, tem que atingir. Então, ela corre atrás, sim ou não? Está chegando o final do mês, aí a pessoa dá um jeito, acorda, faz alguma coisa para conseguir bater aquela meta e acaba conseguindo. Mas ela luta por aquilo. Se for, o patrão chega assim, eu tenho uma lista de desejo aqui, né, que eu quero. Gostaria muito que você pudesse, viu, Keila? Pudesse, né, fazer isso aqui, ou Sidney lá. Não, Sidney é empresário, é dono. Mas quem trabalha quem trabalha assim, empregado e quem tem esse tipo de serviço aqui precisa atingir meta? Tem alguém aqui que precisa atingir meta no seu trabalho assim estabelecido? Mas tem algumas pessoas que trabalham, né? E o patrão estabelece a venda de tantos R$1.000. E aí, né, é diferente de eu chegar assim, né? Que se eu fosse o patrão, eu gostaria muito que você vendesse R$3.000 esse mês, tá bom? É o meu desejo, né? Aí, tá bom, patrão, ok. Agora, se ele fala assim, olha, eu estabeleci uma meta, você precisa atingir esse alvo. Eu vou te dar todas as condições possíveis para você atingir. E você vai trabalhar para conseguir. Entendeu? Sim, senhor. É diferente, sim ou não? Então, Deus nos deu, nos capacitou com todas as condições que você precisa para bater a sua meta espiritual. Seus alvos ministeriais. E também naturais na sua vida também. Sim ou não? Eu creio, queridos, em nome de Jesus. Então, baseado nisso, e nesse início de ano, nessa arrancada aí que a gente tem profetizado, um ano de muita alegria, de retorno de Deus, de colheita, eu creio, em nome de Jesus, que coisas poderosas vão acontecer no nosso meio. Mas eu estou falando assim, de fato. Eu lembro no início do ano, eu não declarei isso para esse ano. Eu sabia que era um ano de trabalho, de luta, mas eu lembro no início do ano, eu falei, esse é um ano que nós vamos chegar a um nível de maturidade. Deus está nos sacudindo, trazendo maturidade à igreja. Desde o início do ano, eu lembro dessa ministração, quando eu sempre usei isso, até nos discipulados. Não, querido, Deus está trazendo maturidade, Deus está nos trabalhando. E tem aquela história, né, que assim, a gente, uma figura de linguagem, quanto maior a tensão do arco, imagina um arco e flecha, quanto maior a tensão do arco, mais longe vai Então, às vezes a coisa está tensa, vem, né, uma pressão, um negócio, mas fica tranquilo.
A tensão um dia vai acabar, vai soltar e você vai ser lançado, vai voar com asas de águia em nome de Jesus. E seus alvos vão ficar tão pertinho que você vai ficar assim boquiaberto. Então não reclame quando a tensão estiver, né? O nível de pressão estiver lá no vermelho. Quando a coisa estiver assim, tem gente que já começou um ano debaixo de luta, de guerra. Eu estou lembrando aqui da Andréia, né? Que é o netinho dela, não é isso? Neta ou neto? Neta, né? Neta. E né, já apareceu aí uma enfermidadezinha aí, ela está lá no Rio de Janeiro fazendo tratamento, mas está sob controle do Espírito Santo de Deus e logo, logo já estará de volta, completamente sarada. Nós temos orado por isso. Mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 33, capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Então, queridos, o tema dessa palavra é o que determina a sua vitória. O que determina a sua vitória? É uma pergunta. Na verdade, é uma questão que se faz, que se coloca. O que é determinante para a sua vitória, para a minha vitória? Existe uma diferença algumas diferenças, né, bem claras, mas há algo que é muito forte, presta atenção aqui, entre um derrotado e um vencedor. Derrotado é aquela pessoa que está sempre, né, para baixo, está dando tudo errado e vive sempre debaixo dessa pressão de dar tudo errado e se acomoda com aquilo. Então, algumas coisas a gente vê claramente entre uma pessoa que é vencedora e uma pessoa que é derrotada. Primeiro, ninguém nasceu para viver como derrotado. Tem aquela pessoa, que não sei se já ouviu, mas a gente que é pastor, alguns conselheiros, algumas pessoas assim que lidar com gente, a gente trabalha com pessoas, vem gente dizendo assim, não dá nada certo para mim, está tudo errado, tal. Uma coisa é dizer isso, mas outra coisa é viver dizendo isso. Tem gente que vive dizendo isso, não está dizendo, então, querido, pede por favor para morrer, porque aí a sua vida, você não, sabe, faz alguma coisa, não pode ficar, passa 1 ano, 2 anos, nada certo, está tudo errado, tal, que lenga-lenga, que coisa horrível. Dá licença, eu nasci para ser vencedor. Então, ou você me dá o braço e vem comigo, ou então eu não sei mais o que pode fazer para a sua vida. Problemas, tudo bem, mas olha só a diferença que eu vou dizer. Você nunca viu, e você há de concordar comigo, dificilmente nós vamos ver um derrotado que tenha disciplina, um derrotado que seja organizado, um derrotado que seja determinado. Pode ser assim, né? Determinado na derrota. Não, vou perder mesmo, eu tenho certeza, aí vai perder mesmo. Né? Mas um derrotado que seja paciente. Você já viu isso? Então não tem, porque são características, princípios de vencedores. De homens e mulheres que vencem. Paciência, determinação, coragem, ousadia, fé. Acreditar sempre, superar, aquele, sabe, sentimento de superação. Já viu aquela coisa? Eu lembro sempre daquela imagem, daquela Olimpíada, que eu não lembro, acho que foi em Los Angeles, há muito tempo, daquela mulher chegando na maratona, né? Toda assim, cambaleante. Vocês lembram disso? Já viram? Lembram o que eu estou falando? Chegando assim, a faixa ali, a linha de chegada, e ela quase caindo, e alguém tentou ajudar, falou, não toca, deixa, aí a pessoa vai lá, e a gente, todo mundo soprando, empurrando aquela mulher, né, aquela pessoa, para chegar naquela linha, né, cruzar a linha lá, e ela conseguiu e desabou. Mas algo ficou claro ali. O que ela tinha ali? Determinação. Ela venceu a corrida. Foi a ganhadora da maratona? A maratona em si, não. Mas ela ganhou algo muito forte, muito legal, que assim, foi o reconhecimento. Não é isso? E às vezes o reconhecimento vale muito mais do que, né? Não que eu valorize ser reconhecido, tá? Mas é que as pessoas reconhecerem você como alguém de valor, como alguém que tem algo diferente, isso é muito legal.
E ali ela teve esse reconhecimento. Então, princípios que não encontramos em pessoas determinadas a perder. Pessoas que não sabem, não querem lutar, são esses princípios. Então, vamos ler aí Mateus, capítulo 14. Tem uma microfoniazinha aí, um agudo sobrando. Mateus 14, 22. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Mateus capítulo 14, 22. Você conhece muito essa história, nós conhecemos, que diz o seguinte. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Não sei qual é a versão, a tradução que você tem aí. A minha está, Jesus ordenou aos discípulos. O que está escrito em sua Bíblia, por favor? Não, antes. Jesus ordenou, o que mais? Compeliu, insistiu. Tem outras, né? Tem algumas traduções. Compelir, insistir. Olha só, essa palavra até insistiu. Quando você insiste, é porque alguém está resistindo, sim ou não? Se Jesus ordenou, se é uma ordem e ele insistiu, compeliu, é porque havia uma resistência para alguém fazer alguma coisa. Tanto que ele insistiu. Porque os discípulos viram e falaram, não, Jesus, deixa de ficar aqui e tal. Jesus falou, vá para o barco. Vai para o barco. Mas Jesus, nós queremos, eu disse, quer que eu desenhe, vai para o barco. Jesus está dizendo, insistiu, vai para o barco, meus queridos. Tá bom, Jesus. Aí eles foram. Sabe por que Jesus insistiu? E nós vamos continuar lendo depois aí. Porque nessa história, eu imagino, não estou dizendo que está na Bíblia isso aí não, queridos. Mas logo um tempo antes aí, você vai ver que os discípulos estavam no barco. E, na verdade, no barco, quem sabia, lidava com coisa de barco, era Pedro, Tiago, João, que eram pescadores e tal. Mas Mateus, o que Mateus sabia de barco? Mateus era cobrador de impostos, querido. Talvez não soubesse nem nadar. Mas eles estavam no barco. E no momento, naquele barco, no mar da Galileia, começou a soprar um vento, e Jesus dormindo dentro do barco. Jesus estava no barco naquele momento, e a Bíblia diz que veio uma tempestade, veio algo assim muito forte, que o barco ameaçou virar, e eles começaram a entrar em desespero. Lembra dessa história? Que Jesus falou, estava dormindo, no modo desespero, todo mundo ali gritando, vai morrer, o barco vai afundar. Jesus dormindo, peraí, rapaz, vocês estão me acordando e tal. Jesus falou, não, calma. Aí levantou a mão, deu um brado lá, e a tempestade acalmou. A onda parou. O mar virou a lagoa de Araruama ali, né? O canal aqui. Calminho. Mas eles passaram por esse trauma. Eles passaram por essa situação difícil. E agora Jesus estava falando, vai que eu vou ficar. Agora, naquela hora, Jesus estava com a gente. E só tem um barco. Como é que a gente vai? Jesus falou, depois eu vou como? Né? Só tem esse barco e agora a gente vai sozinho? E por incrível que pareça, o que aconteceu? No meio do mar, as ondas, a Bíblia diz que estavam fortes. E aí veio aquele negócio na cabeça dele. Como é que Jesus coloca a gente numa furada dessa? Né? Agora mesmo ele está aqui, ele parece que ele quer, né, dar um fim nessa história da nossa vida. A Bíblia diz lá que vinha ondas nesse barco, que batiam nesse barco. E na alta madrugada, por cerca de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, da madrugada, 4 horas da manhã, 3 horas da madrugada, né? Jesus aparece andando por sobre as águas.
Só que eles não sabiam que era Jesus, eles pensavam que era um quê? Um fantasma. Queridos, eles literalmente pensavam que era um fantasma. Havia muitas histórias, muitos mitos, muitos contos. E eles acreditavam que seria uma assombração. Quando eles viram aquela figura, pô, Jesus não está aqui. No mínimo ele deve chegar, né, com outro barco, alguma coisa assim. Ele vai nos esperar na outra banda, pegou o cavalo, atravessou, saiu correndo. Mas alguma coisa vai acontecer. Jamais imaginariam que Jesus Cristo viria surfando sobre as ondas. Literalmente, Jesus tirou onda, né? E ele veio andando por sobre as águas, como se fosse um chão, como se fosse aqui, esse piso. Caminhando tranquilamente, Jesus, né, sobre as águas. Tá. E aí o barco para lá e para cá, e eles olharam aquela figura tal, e começaram a gritar. A Bíblia diz aqui, vamos lá no versículo, eu dou um pulinho aqui. Versículo 26, 25. Já de madrugada, entre 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E começaram a gritar de medo. Querido, não tinha mulher no barco, era só homem macho. Agora você imagina essa figura, vários homens gritando de medo porque era fantasma, querido. E gritaram, coragem e tal, e Jesus falou, né, coragem, não, calma aí, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro, e é sobre essa figura que eu quero, né, destacar esse ponto aqui com vocês. Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até o Senhor. Querido, o barco estava balançando, sim ou não? Ali as ondas estavam. Qual era o lugar mais seguro para uma pessoa estar? No mar ou no barco? Mas o barco estava balançando, mas ainda assim, o lugar mais seguro, teoricamente, seria o barco. Esse é o grande problema que a gente enfrenta na nossa vida. Esse é o nosso, talvez seja o maior problema que a gente tem quando a gente lida com situações de crise. Porque nós achamos que o esteio, que o lugar mais confortável, que a zona de conforto, é aquilo que aparentemente vai nos trazer segurança. Eu posso dar alguns exemplos, né? Mas que, na verdade, o lugar mais seguro, mais estável, era mesmo por sobre as águas, estar do lado de Jesus. Segurar nas mãos de Jesus. Mas como? Querido, Pedro foi o que entendeu isso de outra forma. Ele disse, eu vou sair daqui, Senhor, eu quero ir até onde o Senhor está. E ele foi. Mesmo que depois ele começou a reparar, a fé começou a esfriar e ele começou a afundar. Mas a Bíblia diz que ele deu passos firmes sobre as águas. Porque ele mirou Jesus. Queridos, quando nós estamos em crise, quando nós estamos em pressões, seja financeira, seja de relacionamento, olha para Jesus. Veja aonde está Jesus nessa história e vá de encontro a Ele, porque Ele vai segurar na tua mão e mesmo que você queira afundar, Ele não vai deixar. Agora, se você estiver num barco sem Jesus, Ele afunda. Sem Jesus não há solução para nada. Pastor, você está exagerando. Eu estou dizendo que sem Jesus as soluções são provisórias, porque eu estou falando de eternidade, eu estou falando de alegria eterna, de felicidade, de vida em abundância. Estou falando de bênçãos que a Bíblia promete para nós. A Bíblia diz que se nós colocarmos o nosso coração no Senhor, né, confia no Senhor e espera nele, e Ele satisfará o desejo do seu
coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você encontra alívio na igreja. Na igreja, instituição, não. Você pode vir na igreja, marcar o seu ponto. Pode botar um relógio de ponta ali. Pá! Um ano inteiro você vindo no domingo e na terça-feira aqui, com o relógio marcado certinho, na hora, sem número vermelho, você chegando sempre na hora certinha. Um ano inteiro, no final do ano, ali, você vindo na igreja, se você não se render a Jesus, você pode sentar aqui à vontade, você só vai limpar a cadeira para a gente. Porque vir para cá, ou seja, em qualquer lugar, sem que você tenha um projeto de buscar a face do Senhor, não vai adiantar o seu problema, não vai resolver, não vai determinar você tomar posse da sua vitória nesse ano, ou seja, qualquer ano que for. Então, qual a diferença entre todos os discípulos? Aquele que decidiu e pediu permissão, porque a ordem de Jesus era entrar no barco. Até então, Jesus falou, vai para o barco. E aí, para sair do barco, Pedro falou, Senhor, posso ir até aí? Me permita com que eu vá até onde o Senhor está, porque eu preciso me livrar desse problema que está aqui. Em outras palavras, não foi isso exatamente que Pedro está dizendo, mas eu estou contextualizando a você. Se Jesus está lá, é lá que eu quero ir, queridos. Às vezes nós colocamos confiança no dinheiro. Eu vou fazer um serviço e aí você se desdobra, você vira noites, você faz hora extra, torto e a direito, não dorme mais direito. Faz 4 meses que você está fazendo hora extra porque você precisa pagar algumas coisas e você está ali se matando. Claro, vamos trabalhar, queridos. Vamos trabalhar sim, eu quero realmente que você, esse ano principalmente, a gente trabalhe, lute, determine, mas ultrapassar limites, trocar, porque você sabe, o dinheiro vai me trazer ali, o descanso, vai nada, não vai. Eu conheço pessoas que estão nadando em dinheiro, já falei isso aqui, nadando em dinheiro, mas estão também nadando, afundando, na verdade, se afogando em problemas, em crises existenciais, em problemas psicológicos sérios. Tem gente em depressão, com não sei quantos milhões na conta do banco, em depressão. Você acredita nisso? Ou acha que eu estou falando? Em depressão. Compensação, tem uns pobres aí todo bobo, feliz da vida, rindo à toa, comendo ovo, mortadela frita, mas sabe que é um projeto de vitória para a vida dela e está determinada a lutar por aquilo em Jesus. Em Jesus. Falar em crise, lembrei de uma história. Teve alguém que falou, pastor, falou assim, pastor, o diabo está furioso. O diabo está furioso? Está furioso comigo. Por quê? Está uma pressão financeira, eu estou numa crise financeira tremenda, estou devendo, um monte de coisa no cartão de crédito. Aí o pastor falou, o diabo, querido, o diabo se levantou, está devendo. Então faz o seguinte, você vai fazer o seguinte, traz a sua conta, o seu boleto lá do cartão de crédito, e o que for do diabo que fez aí, eu pago. Onde tiver escrito tridente, onde tiver escrito rosa vermelha, galinha preta, tudo que tiver escrito assim, eu pago, porque foi o diabo, é o diabo que comprou. Mas pastor, não tem nada disso. Mas você está falando que o diabo colocou você na crise? Cadê a Congo que o diabo fez? Aonde que ele comprou? Pô, pastor, mas o senhor não está entendendo. Não, quem não está entendendo é você. O diabo não comprou nada. Quem comprou alguma coisa, quem entrou na crise foi você. Você que fez compra, você que se afundou, você que entrou na crise. E você é que fez dívida. O diabo, você está dando aula para ele, porque ele está aprendendo e anotando contigo o que vai fazer com a vida dos outros para arruinar as pessoas, porque você é um professor de primeira.
O pastor falou isso e ele falou assim, pastor, não dá para conversar contigo não. Então tá bom, querido, amém. Vá na paz. Mas entenda uma coisa, não culpe qualquer outra pessoa, nem ninguém, antes de culpar a si próprio. Ainda falou, compre um espelho do teu tamanho, da tua altura, coloca dentro de casa. Quando você sair todos os dias, você encara aquela pessoa, aquela figura que está ali, e fala, rapaz, você quer me pegar. Você quer me matar. Mas se você me matar, é suicídio, e fica sabendo disso. Você não vai conseguir, você vai se levantar. As pessoas têm que se encarar antes de qualquer coisa, querido. Sabe o que acontece? Um dos nossos, talvez eu acho que é o maior inimigo nosso, somos nós mesmos. Não é o diabo, Satanás, capiroto, sei lá, qualquer coisa. Não é. O maior inimigo da nossa alma, sim. Mas o maior inimigo nosso, da nossa vida aqui na terra, o maior inimigo somos nós mesmos. É a nossa vontade, às vezes, terrena, é a nossa fraqueza carnal, são os nossos desejos. O Senhor nos fez e colocou dentro de nós uma autoridade, uma capacidade da gente escolher o que é certo e o que é errado, queridos. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o quê? Quem sabe? Olha lá em João, 1 João. Queridos, Deus está conosco. A palavra de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Se Deus é por nós, então, querido, nós mesmos. Essa é a resposta. A única pessoa que pode derrubar você, que tem autoridade para isso, autonomia, é somente você mesmo. A gente precisa aprender coisas que a Bíblia ensina e que estão muito claras, e às vezes, sabe, com o mal dos pastores religiosos, padres, seja lá quem for, pregadores, complicam tudo. Tem gente que complica o Evangelho. Tem gente que faz uma confusão tremenda numa coisa muito simples. O Evangelho é de uma simplicidade ímpar, é algo que é, muito claro, cristalino. É viver o Evangelho, não é assim, é algo realmente que nós precisamos ter determinação, precisamos ter garra, querer mesmo, mas não tem, querido, as pessoas inventam muita história. Começam a colocar roupa, começam a colocar postura, jeito de falar, né? Nosso Deus Todo-Poderoso. Aí começam a fazer uns tiques, algumas coisas, eu imagino Jesus, não tem nada disso. Eu fico pensando Jesus hoje em alguns lugares. A pregação era simples, olho no olho, direta. Quando ele tinha que falar, ele falava, raça de fariseus, vocês são sepulcros caiados. Pelo menos não tem fissura, não tem nada escrito na Bíblia. Eis que o Senhor te diz, você é um fariseu. Olhando nos olhos, ele dizia, porque ele tinha autoridade, a autoridade não está no tom da voz. Nós aprendemos isso quando nós estudamos sobre família, sobre relacionamento, né? Marido, mulher, filhos. Você pode... Quantos já foram educados pelos pais aqui e que o papai ou a mamãe, sei lá, só olhava e você já entendia o recado? Quem? Já aqui? Agora, quantas crianças hoje você vê que o papai olha, a mamãe olha e obedece? Eu estou falando de Viviane. Assim, Arthur ainda dava uma encarada boa e ele tremia nas bases, quase fazia xixi. Mas Viviane, você olha feio, ela olha também. E se preciso for, ela sobe lá em cima das cadeiras para ficar à sua altura e encarar. Incrível, impressionante.
Mas o olhar, né, assim, a autoridade não vem pelo grito, não vem pela... mas, né, pelo ser, pelo que representa em si, pelo seu testemunho anterior àquilo, quando você, né, você sabe que você está falando sério, a pessoa sabe que você está determinado, e o diabo precisa saber disso. Aliás, ele sabe, porque aqui neste lugar tem pessoas que têm autoridade. Se você, querido, se resmungar, falar assim: oh Jesus, me alivia, traz o teu refrigério. Você não precisa gritar, querido. O Senhor entende a sua oração e Ele vai trazer a sua resposta. Glória a Deus. Então, Pedro, ele foi, né? Ele teve essa atitude de sair do barco, teve essa disposição, essa determinação, essa... oh, meu Deus, essa palavra sempre falta para mim, né? Eu sempre esqueço dessa palavra. Mas sinônimo de atitude é iniciativa. Muitas vezes nós clamamos por iniciativa aqui na igreja, trabalho, ministério, pessoas que olham a coisa, não, está ali, não, aí vira o ventilador, aí, não, posso fazer? Pode, querido, vai lá. Aí arrumaram, doaram ventiladores, enfim, pessoas que olham, veem um problema e vão correr atrás para ajudar, não, posso fazer isso, eu estou vendo que ali está faltando uma coisa, eu estou dando exemplos, né, dentro de casa também. Eu vou até parar aqui, porque senão vai negócio de casa, aquela fechadura que não troca, aquela coisa assim, isso vai dar problema. Segundo ponto, só, querido, segunda figura em relação a essa coisa de determinação, de atitudes diferentes, eu queria ler com você lá. Por favor, abra lá em 1 Samuel 17. Só para abrir e você se localizar na história que é. Eu não vou ficar lendo assim não, mas abra em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Só para recapitular, qual é o lugar mais seguro que nós podemos estar? Ao lado de Jesus. Mas se Jesus estiver no meio do mar revolto, é ao lado? Jesus está andando sobre as águas. Aonde é o lugar mais seguro? Vocês estão falando, hein, irmãos? Amém? Ao lado de Jesus. Então tá bom. Aleluia. 1 Samuel 17, para encerrar. É aquela história bem conhecida. Está passando, acho que na televisão, ou já passou, não sei, na Record. É sobre Davi. Rei Davi, né? Passou, né? Está passando. Então é a história do rei Davi, mas antes dele ser de fato o reizão lá, o Davizão, ele já começou a fazer alguma diferença, algum eco no mundo espiritual, desde novo, de menino. Houve um momento, eu não vou ficar contando, lendo isso aqui, porque é uma história bem conhecida. Houve um momento lá que um filisteu de não sei quantos metros de altura. Quantos metros tinha Golias? Meio contestado isso, mas quem sabe? Sabe, André? Quantos metros mais ou menos? Quase 3 metros, né? Quase 3 metros de altura. Você imagina isso? Querido? Quase 3 metros. Aqui, pé direito, deve ter o quê? Eu nem sei. Uns 2,80. O tamanho desse teto aí, uma pessoa. Imagina isso. Olha o tamanho de Sidney ali. E olha só, uma pessoa do tamanho do teto, na altura do teto lá. Larga. Imagina, forte. Com um escudo, com uma espada na altura, né? Imagina isso, um guerreiro. Fala que ele era guerreiro. Não era só um mongol, né? Tem aqueles compridão que todo molão. Não, o cara era... O cara era o finalizador, né? Batia lá o combate e sempre batia o seu adversário com o nocaute. Não era técnico, não. Botava no chão mesmo. O bicho era lutador, era guerreiro. E ele desafiou qualquer pessoa do povo de Israel para lutar. E foi esse desafio. E não tinha ninguém. As pessoas olhavam assim, já era. Foi.
Aí quem chega na parada? Davi. Veio, né, ordenado pelo seu pai para ver os seus irmãos. Como é que está aí a guerra? Amarrou seu jumentinho, pãozinho ali. Como é que está a guerra aí, meu irmão? Davi, olha só, uma coisa seguinte que eu quero te dizer. Está tudo em cima. Tudo em cima, fica tranquilo, tal, tudo em cima do gigante, né? Pode deixar que está tudo sob controle, deixa o que tem que deixar aqui, volta para casa, vai lá, cuidar do papai, da mamãe, não sei o que, tal. Aí Davi falou assim, né? Eu imagino que a conversa travou, ele ouviu falar, e a história chegou aos ouvidos dele, que havia um gigante, chamado Golias, que estava desafiando qualquer pessoa. Aí perguntou, qual é o prêmio para quem vencer, que o Saul está dando para quem vencer esse gigante? Todas as contas do reino paga, uma soma de dinheiro, e a filha dele, Mical. Aí ele endoidou, né? Ele falou, não, é comigo, deixa comigo. Eu vou vencer esse gigante, porque quem é esse incircunciso para desafiar os aliançados, os filhos de Deus? Queridos, essa palavra que Davi colocou é chave. Sabe por quê? O que fez Davi, sabe, um magrelozinho ainda novo, achar que iria vencer um gigante? Porque ele falou determinado. O que achou? O que fez ele a entender e assim? Não, eu vou vencer. Não, quem é esse incircunciso? Porque a circuncisão é o símbolo, é o sinônimo da aliança que o povo de Israel, o povo judeu, tinha em relação a Deus. E todas as pessoas que não eram hebreias ou hebraicas, né, do povo de Deus, eles não faziam circuncisão, não faziam nada disso. Então esse é um símbolo da aliança. Davi invocou a aliança que ele tinha com Deus, o qual Deus havia determinado. Não foi somente Davi, não foi, né, mas Deus determinou aos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Toda aquela linhagem, Deus determinou uma aliança, Ele fez, que todo aquele que amaldiçoar, o povo seria amaldiçoado. E o Golias caiu no maior erro. Ele começou a espraguejar e amaldiçoar a ascendência, né, de Davi. E aí a certeza da vitória, Davi falou, bom, eu conheço a palavra, eu conheço meu Deus. Davi se apresentou a Saul, sabe dizendo o quê, queridos? Olha, Saul, eu vou lutar e vou vencer esse gigante. Saul olhou de cima para baixo, porque Saul era uma pessoa muito alta também. A Bíblia diz que ele sobressaía dos ombros para cima, né, entre os homens de Israel. Ele era uma pessoa alta, e olhou para baixo e viu o que te faz acreditar. Em outras palavras, talvez, né, aquele diálogo. O que faz acreditar? Olha, Saul, Davi disse, eu estava lá cuidando das ovelhinhas do papai, e apareceu um urso, querendo matar a ovelha do meu pai. Eu parti para cima e matei aquele urso. O urso não sabia, o leão não sabia o que tinha acontecido com o urso e também quis matar a ovelhinha do meu papai. Ele não viu o urso morto, se visse cair fora, porque eu não dou deixar mexer nas ovelhinhas do meu pai. E quando ele quis arrebatar a minha ovelha, eu parti para cima do leão e matei o leão. E assim será com o gigante que desafia. Eu quero dizer algo aqui, para que você pense e reflita, você vai sair daqui pensando nisso. Quem nunca matou um gigante, ou derrubou um gigante, quem nunca matou um leão na sua vida, até hoje, para estar aqui onde você está? Queridos, essas experiências
Essas lutas, essas guerras espirituais nos provam a cada dia e nos fortalecem. Deus nos ensina a cada batalha espiritual, cada guerra espiritual, cada momento na sua vida, cada pressão. Puxa, você tive que matar um leão para conseguir superar aquela crise. Você está adquirindo maturidade. Você está adquirindo fé. Deus é contigo. E essas experiências valeram para Davi entender que Deus estava com ele. Porque naturalmente ele não conseguiria matar um leão, lutando com um leão. Como é que ia ser isso? Né? Ele era bom num negócio, no estilingue lá na funda. Ele pegava e era bom, o atirador, ele mirava certo. E aí na hora ele desafiou com base naquilo que ele cria, na experiência pessoal, que não pode se jogar fora. Ah, joga o passado fora. Não, queridos, nós não podemos esquecer coisas do nosso passado. Não há como esquecer. Aliás, nosso passado tem que contribuir para o nosso futuro. Porque nós pegamos coisas que valem a pena, aprendizados para a gente aplicar aqui e agora. Essa é a lição que um vencedor tem. Um homem que vence, uma pessoa que é vencedora, ela tira lições do passado. Ela aprende com o passado e aplica para poder vencer essa batalha atual. Ela sabe muito bem lidar com essas coisas. Então, ele aplicou e falou assim: olha, pode vir aquele gigante, porque eu vou acertar aquele cabeção no meio da testa, eu vou acertar e vou derrubar aquele bicho na pedrada. Foi o desafio. Tentaram colocar uma armadura que não cabia nele. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, amém? Para anular todo mal, todo sofisma, tudo que vem contra você. Então, Davi tinha uma arma poderosa, a fé que ele tinha na aliança que Deus tinha feito com ele, na unção que Deus tinha dado, derramado sobre ele. Eu já cansei de falar aqui, queridos, eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Amém? Isso eu tenho certeza. Paulo teve muitas visões, mais de 500 visões que estão descritas com Jesus. Se você lê Atos dos Apóstolos, a gente pensa que Paulo teve uma visão com Jesus no caminho de Damasco só. Não, depois ele teve sonhos e visões. Face a face, Jesus falava com ele e direcionava: você vai para tal lugar, você vai para tal. E entre um lugar e outro tinha tempestade, tinha naufrágio, Paulo naufragou, um barco e tal, mas ele falou: fique tranquilo, enquanto eu estiver com vocês, não vai acontecer nada. Isso é certeza de que a promessa vai se cumprir. Então, quando nós temos certeza de que a promessa de Deus vai se cumprir em nós, nós temos a certeza que nós vamos vencer as batalhas, porque nós vamos chegar lá. Eu creio que eu vou chegar lá. Determinou no coração, acreditou, você vai chegar, querido, em nome de Jesus. Davi sabia. Pegou lá 5 pedras. Um dia Deus deu uma palavra para mim, eu utilizei nessas 5 pedras os nomes que aparecem em Isaías: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós precisamos ter a segurança em Jesus, quando nós lutarmos. Mas também, podemos dizer que 5 pedras para ter margem de erro, porque às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra. Quem sabe a primeira ele não acertou, a segunda não diz, mas diz somente que pegou uma pedra, rodou aquela funda e mirou bem forte, e a pedra foi e cravou na testa do gigante, o gigante tombou. E ele foi lá, pegou a espada e aniquilou o gigante. Davi venceu, queridos, e eu quero dizer, assim como ele venceu, você também pode vencer. Depende da sua atitude, depende da determinação, depende da sua postura diante dessas dificuldades, diante dos gigantes que se levantam contra você. E certamente vão se levantar esse ano. Mas eu quero declarar, mesmo falando isso, que você vai ter e terá a capacidade para vencer esses gigantes. Finalizando, quando Eliseu estava sendo perseguido e tal, e o servo lá, o empregado
discípulo, né, do Eliseu. Como é que era o nome dele? Me falhou agora a memória. Até que teve lepra, Geazi. Geazi, todo mundo contra nós, o exército inteiro está vindo, o que vai ser da gente? Aí Eliseu olhou para Geazi: calma, querido, calma. À nossa volta há um exército superior e mais poderoso. Aí Deus, Eliseu pediu para que os olhos de Geazi se abrissem. Os olhos espirituais de Geazi se abriram e ele começou a olhar à volta, viu carruagens de fogo. Contra eles vinha um exército, mas em favor deles tinham carruagens de fogo. E o que aconteceu? Eles perderam ou ganharam? Eles foram derrotados, envergonhados? Sim ou não? Claro que não. Maior é o que está conosco. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os guarda e os livra de todo mal. Se Deus pudesse nessa hora, queridos, eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza que há anjos ao meu redor. Se Deus pudesse, se você pudesse, nessa hora, Deus te capacitasse você de enxergar o mundo espiritual, você olhasse à sua volta e visse anjos protegendo a sua vida, você ia deixar de mendigar o pão, você ia deixar de capengar na sua vida espiritual, porque os anjos do Senhor, não há nada mais tremendo, não há nada mais implacável do que isso. Anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Há anjos acampados. Acampar, querido, não é visitar. Acampar não é estar, não é ficar no momento. Acampar é o quê? É morar, é habitar, é permanecer, não é isso? Quem acampa coloca a barraca, arma a tenda, né? E os anjos do Senhor resolveram, através da misericórdia e da graça de Deus, acampar ao redor da sua vida. Se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus. Queremos fazer esse lançamento desse ano. Eu quero projetar você, queridos, colocar numa seta, debaixo de uma tensão poderosa, mas num arco, né? Você é como uma flecha, como uma seta lá, nas mãos de um guerreiro poderoso. Ele vai pressionar, as coisas vão apertar, mas vai te lançar, você vai longe, em nome de Jesus. Esse ano você vai longe. Alvos, metas, você vai alcançar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.